Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui para a sequência de mais uma aula, de mais uma lição. Hoje chegamos aí à quarta lição do nosso trimestre e já quero aqui justificar-me, não irei aparecer com a imagem neste dia, pois estou me recuperando ainda de uma virose, mas não poderia deixar de transmitir aqui esta aula para vocês, esta aula de subsídio, que é uma direção aos nossos professores, e eu agradeço aí o feedback que cada um dos irmãos tem dado, tá bom? Vamos lá para o nosso subsídio então. Hoje, nossa quarta lição, o corpo como templo do Espírito Santo. Lembrando que nós estamos numa sequência de comentários sobre o corpo, né? Dentro da nossa lição, a qual nós estamos estudando basicamente sobre a antropologia bíblica, que vai entrar na fundação do homem, como Deus cria o homem, corpo, alma e espírito, e como este homem vai ser afetado pelo pecado, depois vai ser, através do plano de Deus, resgatado em Cristo. Então hoje nós estamos aí na sequência, a qual é a terceira aula que falamos diretamente sobre o corpo, e hoje encerra-se essa parte do corpo, mas hoje nós vamos falar do corpo como templo do Espírito Santo. Para tanto, nosso texto áureo se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Leia com seus alunos, medite com seus alunos. Nossa verdade prática diz: ter consciência de que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Então, a nossa verdade prática, ela já vai salientar que a consciência de que este corpo agora é templo e morada do Espírito Santo deve fazer a diferença nas nossas decisões diárias, na nossa busca. Essa conscientização precisa estar clara e muito bem formada na nossa mente para que ela venha a trazer consequências nas nossas decisões diárias. Os objetivos da lição, e frise muito bem isso, caro professor que está me ouvindo, primeiro, levar os alunos a compreenderem que seus corpos pertencem a Deus e são habitação do Espírito Santo. Então, a primeira questão é compreender isso. Segundo é ensinar que o corpo humano, à semelhança do tabernáculo no Antigo Testamento, é portador da presença de Deus. Então, a gente vai fazer aqui uma analogia, o escritor bíblico trazendo a referência do templo. E como a presença de Deus estava no templo, assim a presença do Deus Espírito Santo está em nós. E terceiro, conscientizar os alunos sobre a responsabilidade de manter o corpo em santidade, por meio da fuga do pecado, das práticas das disciplinas espirituais e do cuidado físico. Ok? Então vamos lá para a nossa introdução. Não deixe de, antes da introdução, salientar toda essa importância aos alunos para que a introdução venha trazer já essa concepção, para que você já venha prender a atenção dos alunos concernente a um tema tão relevante como esse. Na lição anterior, vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte. Então, já saliente isso aos alunos, que na lição anterior nós vimos como o pecado ele afetou diretamente o corpo humano. Com isso, o corpo humano passou a ter doenças, sofrimentos e, posteriormente, também vindo a morte ao corpo humano. Mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas, o que inclui a redenção da nossa matéria corrompida. Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, verso de número 23, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, Paulo deixa muito claro que
Assim como nós caímos em Adão, assim como nosso corpo foi afetado, em Cristo também nós esperamos a redenção direta do nosso corpo. Ou seja, este corpo que foi afetado pelo pecado agora vai ser afetado pela glorificação em Cristo. Ok? Nesta lição estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Tópico 1. Corpo, propriedade e habitação divina. Tópico 1.1, subtópico, comprado e selado. Assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. Paulo diz em 1 Coríntios 6:20, porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha só, o que Paulo deixa claro para nós é que nós fomos comprados por um bom preço, o preço de sangue. Com isso, nós precisamos entender que o Espírito Santo em nós é uma validação de que pertencemos a Cristo. Uma vez que estamos em Cristo, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós, e essa habitação do Espírito Santo em nós deve ser para nós uma garantia, uma certeza de que nós somos propriedade diretamente de Cristo. E para Cristo deixar uma certeza, ele deixa o Espírito Santo habitar nesse nosso corpo. Então o Espírito Santo Paulo vai dizer aos Efésios que ele é o selo, né? Nós fomos selados com o Espírito Santo. Este selo é justamente essa propriedade. A imagem do selo, lembrando na época em a qual Paulo escreve, uma carta que era de alguém importante era selado com um selo, fechado com um selo. Simplesmente o destinatário poderia ter toda a propriedade para desfazer o selo, para quebrar o selo. Ou seja, uma vez que uma carta era selada, não poderia qualquer um abrir, porque tinha um endereço, tinha uma direção e tinha um propósito. Somente quando aquela carta cumpriria o seu propósito e o seu objetivo, aquele selo poderia ser quebrado. Ou seja, nós somos a carta de Cristo, nós temos um propósito e uma direção. E o Espírito Santo é a certeza de que nós somos esta carta. Como Jesus prometeu aos discípulos, quando ele disse em João, no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que habita convosco e estará em vós. Não dá tempo da gente focar, lembrando que este é um subsídio, mas algo interessante nesse texto, a qual o Evangelho, Jesus ele diz no Evangelho, é que Jesus ele vai usar uma palavra que eu gosto em particular, que ele diz, e ele vos dará outro Consolador. A palavra outro nesse texto, dentro do seu original, não é outro de qualquer maneira, outro de outra espécie, outro não. A palavra outro nesse contexto é algo diretamente dizendo o seguinte: alguém com o mesmo poder, alguém com a mesma essência, alguém com a mesma autoridade vai estar com vocês. Em outras palavras, Jesus está frisando o seguinte: eu vou para o Pai, mas aquele que vai estar convosco até a minha volta, até a minha vinda, não é qualquer um, é alguém com a mesma essência que eu tenho, é alguém com o mesmo poder que eu tenho, é alguém com a mesma autoridade a qual eu tenho. Então, quando Jesus ele frisa que o Espírito Santo estaria conosco, ele deixa uma promessa dizendo: olha, quem vai estar com vocês não é qualquer um, é alguém da mesma essência, do mesmo poder e alguém com a mesma autoridade. Okay? Então frise isso aos seus alunos, dizendo que o Espírito Santo que está em nós não é um Deus menor, não é um Deus inferior, não. Ele é da mesma essência, da mesma autoridade, do mesmo poder que Cristo e da mesma autoridade que o Deus Pai. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito Santo com eles. Preste bem atenção nisso, que há uma diferença com eles.
Depois passaram a tê-lo dentro deles, pela experiência da regeneração, como acontece com todo que nasce de novo. Então veja essa diferença. Uma coisa é o Espírito Santo estar com, é como se alguém andasse ao meu lado, é como se alguém andasse comigo. Outra coisa é agora, depois da subida de Jesus, da ressurreição de Jesus, agora eu me torno um com o Espírito Santo se torna um comigo. Agora não anda com, ele está em mim. Há uma diferença. Frise isso aos seus alunos, deixando claro. Por isso a necessidade de santificação, por isso a necessidade de uma busca, porque agora o Espírito Santo não está com, o Espírito Santo está em nós. Como propriedade e habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Enganam-se os que dizem que Ele quer apenas o coração. Então há um ditado aí no meio evangélico, a qual diz o seguinte: Deus quer somente o coração. Só que quando eles dizem isso, eles não dizem na sua essência por completo, eles dizem que simplesmente o que importa é uma entrega parcial. Isso não é verdade. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Não é só o coração, é todo o vaso. Pedro vai dizer no capítulo 1, verso 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos. Olha só o que Pedro vai dizer, em toda a vossa maneira de viver. Então, não é uma parte, não é algo parcial. O Senhor quer e deseja nós por inteiro. Subtópico 1.2, com o tema Não Sabeis Vós, a pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, faltava-lhes uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo, ou seja, como nós estamos administrando a nossa vida, colocando e dizendo que o Espírito Santo está em nós. Quando nós falamos da mordomia, nós lembramos logo da figura de um mordomo, a qual administrava os bens do seu senhor. Então, quando nós dizemos que Paulo faz essa pergunta à igreja de Corinto acerca da mordomia do corpo, Paulo está dizendo que como nós administramos algo que agora pertence unicamente ao Senhor. Né? Então, o Espírito Santo em nós indica que nós pertencemos ao Senhor e como nós estamos fazendo com a mordomia, ou seja, com a administração deste corpo a partir de então. O apóstolo faz semelhante indagação por 4 vezes. Os coríntios eram imaturos e carnais, por isso havia tantos pecados entre eles. A igreja de Corinto, nós vamos ver que é a igreja a qual Paulo destaca dons espirituais no meio da igreja, Paulo destaca uma espiritualidade até desproporcional quando nós referimos a outras igrejas, porém o que Paulo destaca nesta igreja é que eles não estavam entendendo a mordomia do corpo, porque sendo templo e morada do Espírito Santo, agora a vida em santidade era como se Deus lhes proporcionasse, lhes garantisse que eles poderiam fugir do pecado através do Espírito Santo agora com eles, através do Espírito Santo neles. Então, esses crentes da igreja de Corinto não entendiam. Isso mostrava imaturidade e carnalidade. São duas coisas diferentes, ok? Eu quero frisar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas precisamos deixar isso muito claro, que maturidade se refere a uma criança que acabou de nascer, e carnalidade se refere a um crente que ainda compactua com o pecado e com as questões pecaminosas da nossa vida. Discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de maturidade e carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário. Então, discussões que negam a santificação, elas são sinais claros de imaturidade, sinais claros de carnalidade, ok? Depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais de folhas de figueira.
nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 3, verso 7, que eles se envergonhavam e se vestiram de aventais. Deus substituiu por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja de mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição, como objeto de tentação e cobiça. O padrão moral, segundo Deus, é mais elevado que o nosso. Não, o autor aqui não está colocando questões de usos e costumes, mas o autor está deixando um padrão a qual a Bíblia vai dizer e pregar contra a imoralidade e contra a lascívia e contra essa tentação gerada pelo corpo, ok? Então não é uma questão de costumes e sim de santificação, ok? Ponto 1, ponto 3 vai nos dizer propriedade e domínio. O detentor da propriedade deve ter também o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sobre seu domínio. Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor e não para as impurezas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 13, diz o seguinte: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O que Paulo está enfatizando aqui na primeira carta aos Coríntios? Que uma vez que nós aceitamos, uma vez que nós estamos em Cristo, o nosso corpo é para o Senhor, é para Deus, é para o Espírito Santo e não para as impurezas e prostituições. Nós vamos frisar isso mais à frente, mas deixe isso claro aos seus alunos. Somos membros de Cristo e templo do Deus vivente. Por isso o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. Paulo vai dizer: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Perceba que Paulo ele vai usar justamente a palavra templo do Deus vivente. Ele não vai usar assim, qualquer palavra, ele vai trazer a conotação de um lugar separado, de um lugar específico. Quando nós falamos de templo, logo a nossa mente liga a um lugar separado, a um lugar dedicado ao Senhor. Quando nós falamos de templo, nós falamos de um lugar preparado para algo divino. Então, quando Paulo usa que o nosso corpo ele é templo, ele está fazendo a ligação de que este corpo não é qualquer coisa senão o lugar onde o Espírito Santo decidiu habitar, morar e fazer dele propriedade. Não é qualquer lugar, é um templo do Deus vivente. Por isso que não podemos relaxar, por isso que não podemos tratar o nosso corpo de qualquer maneira, pois Paulo usa essa palavra já para trazer a importância de como Deus olha para o nosso corpo. Quando isso acontece, somente um profundo arrependimento e sincera confissão conduzem à verdadeira e completa cura e restauração. Então, quando nós precisamos entender de que somente um arrependimento sincero, ok? E uma confissão pode conduzir-nos novamente. Tiago vai dizer na sua carta: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tópico 2. O corpo como tabernáculo, e aqui nós vamos trazer a conotação do tabernáculo de Moisés. Subtópico 2.1, portador da presença. Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica. Estando neste tabernáculo, brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Então, tanto Paulo como Pedro usam essa linguagem metafórica para nos ligar ao templo, ao tabernáculo de Moisés, porque essa ligação
deve trazer a nós um sentimento de importância, de propriedade, de exclusividade. Uma vez que o tabernáculo de Moisés, uma vez que o templo é algo onde a presença de Deus se manifestava. Então, tanto Paulo como Pedro têm esse entendimento de que o nosso corpo, uma vez entregue a Cristo, é o lugar onde a presença do Espírito Santo vai se manifestar, vai habitar e vai conduzir, assim como era no tabernáculo de Moisés. Isso nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés, quando diz em Êxodo 25:8: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus, como Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Subtópico 2.2, tabernáculo e tricotomia. A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano, a composição em 3 partes, assim como a edificação feita no deserto. Isso aqui é algo lindo, não deixe de frisar isso aos seus alunos e, se possível, mostre essa imagem para que subentenda que essa questão tricotômica já estava sendo colocada já no tabernáculo. Vamos entender isso aqui? O tabernáculo compreendia de 3 partes. Primeiro, o pátio, um espaço externo aberto. Em segundo lugar, o lugar santo. E em terceiro lugar, o lugar santíssimo. O que era o lugar santíssimo? Um espaço interno único, coberto, separado apenas por um véu, o que lembra a tênue divisão entre alma e espírito. Então, o lugar santíssimo era o lugar onde a ligação com Deus era feita, onde a presença de Deus descia através da arca, e nós vamos ver isso aqui de uma forma mais clara. Vamos olhar primeiro a questão do pátio. O pátio representava a área acessível à maioria do povo, onde eram realizados sacrifícios e ritos de purificação. Então, o pátio era onde o povo poderia ter acesso, onde o povo via, onde o povo chegava. Isso remete ao nosso corpo, o que é visto por todos, o que é visto e contemplado por todos que passam ao nosso redor. Ok? Então, o pátio nos liga ao nosso corpo. O lugar santo, este espaço era reservado para a ministração dos sacerdotes e continha elementos importantes para o culto. Então, no lugar santo, tinha lá a mesa com os pães da proposição, tinha lá o altar de incenso, tinha o candelabro, e ali os sacerdotes ministravam, ok? Isso nos remete à nossa alma. Uma vez que da alma veio os sentimentos, uma vez que da alma vem toda essa razão, uma vez que da alma, nós já aprendemos em lições anteriores, toda a composição da alma, isso nos remete à nossa alma. É o lugar onde é reservado para a ministração, ok, da nossa vida. E nós temos o lugar santíssimo. No tabernáculo, este era o local mais sagrado, onde ficava a Arca da Aliança, e somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Isso nos remete ao nosso espírito, uma vez que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo fala ao nosso espírito, ou seja, nós já aprendemos em lições anteriores, que toda a semente do Evangelho, que toda a graça do Evangelho, elas precisam primeiro tocar no nosso espírito, ok? No lugar mais santo criado. E aí está, o pátio então representa o corpo, o lugar santo representa ou simboliza a alma, e o lugar santíssimo corresponde ao espírito. E aqui está uma imagem mostrando o tabernáculo de Moisés, né? Vocês podem ver na parte externa, onde os sacerdotes estão no altar de bronze, na pia de bronze, ali o povo poderia se chegar, e ali representando o nosso corpo. Mais para dentro, onde nós vemos um sacerdote ali na mesa dos pães, a proposição, ali representa a nossa alma, onde era ministrado todo o louvor, toda a adoração.
E mais adentro, onde você pode olhar no canto direito, onde está a Arca da Aliança, ali o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano e a presença de Deus se manifestava naquele lugar. Então ali representa o nosso espírito, ok? Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor o encheu completamente. Nós vamos ver isso em Êxodo 40, 34 e 35, quando diz que a nuvem desceu, ou seja, essa nuvem dentro do seu original significa ou simboliza a Shekinah, a presença do Senhor descia naquele lugar. Assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Enche-o em sua integridade, corpo, alma e espírito. Isso nos torna ainda mais evidente, ou melhor, isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais, né? Quando Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 10, diz, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam, e os fiéis eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, nós vamos ver que as experiências, elas são tocadas quando o Espírito Santo ele desce, uma vez que há essa junção do Espírito Santo com o nosso espírito, que há toda esta conversão e transformação, nós podemos vivenciar experiências gloriosas, principalmente nós que nós estamos vivendo dentro de uma denominação pentecostal, que é a Assembleia de Deus, a qual cremos os dons e na experiência com Deus, ok? Subtópico 2.3, um tabernáculo guiado. Outra lição espiritual que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Então o tabernáculo ele era guiado, né? Nós vemos aí que uma nuvem, quando a nuvem saía, o povo tinha que sair também. Então o tabernáculo ficava sendo guiado pelo próprio Deus. Não era a vontade humana que prevalecia, não era onde eles queriam ficar, era onde o Senhor os guiava. Assim deve ser uma vida guiada por Deus, uma vida guiada pelo Espírito Santo. Abro um parênteses para dizer que isto não tira a importância e a responsabilidade de decisões cotidianas, ok? Só que uma vez que Deus guia, nós precisamos estar conscientes e precisamos entender que é Deus guiando. Se a nuvem do Senhor que estava sobre o tabernáculo se levantava, os filhos de Israel caminhavam. Se não se levantava, permaneciam no mesmo lugar. Okay? Então, este guiar, é interessante nós colocarmos, é claro que isso é um subsídio, não dá tempo da gente detalhar, mas de uma forma breve e rápida, se coloque no deserto junto ao tabernáculo, entenda que todas as atitudes e ações que eram feitas enquanto eles estavam ali eram responsabilidade deles. Uma vez que a nuvem se movia, aí eles entendiam que agora era a hora de se mover. Então nós vemos aqui justamente este paralelo que coloca o ser humano sendo responsável pelo que está fazendo ali no deserto, mas também sendo obediente à voz do Senhor à nuvem se levantar. Então existe esse paralelo e é importante isso, frise isso aos seus alunos. Ser sensível, o Espírito nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. É melhor seguir a nuvem, quer de dia, quer de noite, ok? Então ser sensível ao Espírito vai nos livrar de muitos problemas. Subtópico, ou melhor, tópico 3, cuidando do templo do Espírito. Subtópico 3.1, fugir da prostituição. O substantivo grego porneia, traduzido como prostituição em 1 Coríntios 6 e 18, tem um significado amplo, referindo-se à impureza ou à imoralidade sexual no sentido geral. Então, a palavra grega porneia, qualquer relação sexual considerada ilícita diante de Deus. Talvez você ligue e de forma clara essa palavra com outra palavra que tem sido um problema. Nós já vamos ver que é a palavra pornografia. É da onde se deriva
essa palavra. Pornografia vem do porneia também, que é imoralidade sexual, ok? Toda prática sexual fora do casamento está abarcada nesta expressão. Ao usar o verbo fugir na voz ativa, que é feugo, fugir de ou para longe, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos ponham a salvo dos terríveis malefícios das impurezas sexuais, o que começa pelo cuidado com os olhos, ok? Jó vai dizer, fiz um tratado com os meus olhos. É interessante isso. Nós podemos fazer a referência também de José, quando José, diante daquela mulher, aquela mulher pede para deitá-lo, José não fica ali, repreende ou ora, José foge, porque existem questões na nossa vida, a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, mas as tentações, aos problemas sexuais, essas questões tão complicadas, o texto ensina-nos a fugir, não a resistir, mas a fugir, se conheça. Né? Sun Tzu, no seu livro A Arte da Guerra, vai dizer-nos que se nós nos conhecermos, 50% da batalha já está ganha. Então fuja desses problemas, não tente resistir, principalmente você que tem problemas com isso, fuja disso. O texto vai dizer fugir numa voz ativa, ou seja, tem a ação de verificar que aquilo vai trazer consequências para a sua santificação, para o seu corpo, ok? O que vemos e como vemos determina se o nosso corpo será cheio de luz ou trevas. Além dos nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. Meus irmãos, deixe isso muito claro aos seus alunos. Os pecados sexuais trazem consequências físicas, eles trazem questões físicas para o corpo, como várias doenças, como questões de questões sexuais, físicas, mas também traz questões mentais. E um dos principais problemas mentais de que questões sexuais podem trazer é a troca de valores, aonde não vemos mais pessoas como pessoas e vemos pessoas como objetos sexuais, simplesmente. Ou seja, uma vez que este pecado domina a mente, questões mentais, a forma de ver a vida, a forma de tomar decisões, a forma de se agregar a isso, eles vão ser tocados e contaminados. Então, cuidado, a Bíblia deixa clara, ok? A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é imperativo e radical. Fugir, ok? Não vamos discorrer muito sobre isso, porém, tome cuidado. A pornografia hoje tem sido um dos pecados que mais tem derrubado, principalmente homens, ok? Tome cuidado com isso, porque muitas das vezes a pornografia ela camufla por dentro e enquanto as pessoas estão vivendo uma imagem por fora. E o efeito da pornografia já foi pesquisado, já foi comprovado, de que os efeitos da pornografia na mente, ela tem o mesmo efeito de uma droga, ela tem o mesmo efeito de drogas ilícitas, ou seja, só que o grande problema é que o efeito ela vem contaminando, só que quando alguém se contamina com drogas ilícitas, logo o corpo também é afetado. Porém, a pornografia, muitas das vezes a pessoa vive numa imagem, vive simplesmente o externo, mas por dentro está morto e morrendo por conta disso. Fugir, a palavra de Deus é fugir, e isso é tua responsabilidade, meu irmão. Deixe claro aos seus alunos a importância deste fato. Para uma vida espiritual plena, como templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. Não basta que os membros, tá? Uma vida espiritual plena é preciso uma entrega total. É preciso apresentá-los a Deus como instrumentos de justiça e culto em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o que Paulo deixa muito claro. Precisamos apresentar a Deus a nossa vida, o nosso corpo como culto em sacrifício vivo, santo e agradável.
e por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como o jejum, a oração e o estudo da palavra de Deus, que são fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito Santo em nosso interior. O jejum é um exercício de entrega e domínio próprio. Uma vez que jejuamos, dizemos que estamos mais com fome de Deus do que com fome daquilo que é material. A oração é o elo direto com Deus, é através da oração que nos comunicamos, é através da oração que entramos do Santo dos Santos. O estudo da palavra é o fundamento da sabedoria cristã, é o que te dá maturidade para tomar decisões, é o que te dá fundamento para um pleno entendimento, é o que te dá fundamento para questões tão importantes que é a nossa vida com Deus. Ele nos guia em toda a verdade, produz em nós o seu fruto e nos capacita para servir a Cristo e habita em nosso coração como o penhor da nossa eterna redenção. Gente, não nos dá tempo, mas isso aqui é de extrema importância. Ele nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo. Ele produz em nós seu fruto, é os frutos do Espírito que mostra como nos entregamos a Ele. Nos capacita para servir a Cristo, ou seja, em nós mesmos não conseguiríamos, e habita em nosso coração como o penhor da nossa eterna redenção. Sob tópico 3.3, as disciplinas corporais, é um contrassenso ter o corpo como o templo do Espírito e tratá-lo sem o devido cuidado. Dentre esses cuidados estão a quantidade e a qualidade de nossa alimentação. Às vezes se afirma em tom jocoso que o crente não bebe, mas come muito, né? E às vezes é tido como brincadeira, mas isso é uma realidade que o corpo também precisa ser cuidado. Não seria reflexo da falta de moderação de alguns? Além do aspecto alimentar, descanso, especialmente o sono, e exercícios físicos também são importantes. Cuidados para o corpo e a mente. Cabe-nos também fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativos disponíveis, né? Não é errado você buscar um médico, não é errado você buscar uma medicina alternativa, não é errado você buscar, né, ok? Como eu disse aqui aos irmãos no início da aula, eu estou me recuperando agora de algo e eu fui atrás de médicos, né? Estou tomando remédios e, no entanto, isso não deixa isento a nossa fé, ok? Vamos para a conclusão. Corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada, como templo do Espírito, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Meu amigo, aqui nós encerramos. Caro professor, eu deixo aqui a minha disposição para te ajudar. Nós temos um grupo, né, se você quiser entrar em contato conosco nos comentários ou buscar, nós temos um grupo que auxilia, mas a nossa intenção é que as nossas escolas bíblicas sejam despertadas para o conhecimento e para a graça de Deus. Não podemos usar a escola dominical simplesmente como algo rotineiro e que muitas das vezes os professores não buscam e não se dedicam para tal ensino. Meus irmãos, o ensino está muito bom, muito fundamentado, então vamos buscar e eu estou aqui à disposição de vocês para ajudar em todas as questões. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu espero que a sua aula seja frutífera, eu espero que a sua aula seja dinâmica, eu espero que a sua aula, meu amigo professor, seja guiada por Deus e que os alunos venham a ser edificados, assim como você também, que aquele que prepara às vezes é mais edificado, porque ele tem que buscar um pouco mais. Então espero que a sua aula seja guiada e direcionada pelo Espírito Santo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.